Olá, pessoal, tudo bem? É dia de falar de um disco, um álbum muito importante para a cultura, para a música brasileira, que é Tropicália, ou Panis et Circenses. E a literatura também? Claro que sim. Letras muito bem elaboradas, muito literárias. Fique comigo até o final desse vídeo, porque literatura é com Alencar. Você sabe que nós já temos aqui no canal um vídeo sobre o movimento Tropicália. Depois você pode olhar, agora não, só depois. Só que agora a gente vai se voltar mais para o disco em si, explorar mais as letras, que com certeza vai ser algo fundamental para você entender melhor o que foi o movimento Tropicália. Na verdade, tudo começa um ano antes. Estamos falando de 1967, foi em 68 que o disco foi gravado, já vamos falar sobre isso. Antes disso, em 67, Caetano e Gil participam de um festival da canção. Caetano com a música Alegria, Alegria, acho que vocês conhecem, Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Gilberto Gil com Domingo no Parque. Eles conseguem uma boa projeção depois disso, já vinham, na verdade, galgando o espaço deles na cultura, na música brasileira, e depois dessas lindas canções, eles vão engendrando uma movimentação, um movimento que será o tropicalismo ou Tropicália. Naquele livro Verdade Tropical, o Caetano fala em retomada da linha evolutiva. Tivemos o samba, a bossa nova e agora o tropicalismo. Quer dizer, vamos continuar no processo evolutivo da nossa música. Para isso, é preciso que algo diferente de tudo seja feito. Sem dúvida, o disco Tropicália, que é o grande símbolo desse movimento, será um disco com muitas experimentações, em vários sentidos, em termos de linguagem, em termos de letras, sonoridade, em termos visuais também, temos várias dimensões na Tropicália. E olha que interessante, esse desejo por mudança que Caetano, Gil e os seus companheiros de música vão trazer, esse desejo ele vem muito ao encontro do que acontecia no Brasil e no mundo naquela época. Porque, afinal de contas, 1968 é um ano de profundas transformações. Podemos pensar aqui no desenvolvimento comercial da pílula anticoncepcional, o assassinato do Martin Luther King, que foi um grande líder de movimentos por direitos civis nos Estados Unidos, protestos contra a guerra do Vietnã em prol da paz, propagação da cultura de livre experimentação de drogas, certa intensificação dos movimentos feministas, a pauta de reivindicações da juventude na década de 1960 era extensa e variada. E como realizar algo diferenciado na nossa música? Os tropicalistas conversam bastante com a teoria da antropofagia do Oswald de Andrade, lá da década de 1920. Oswald de Andrade não nega a cultura alheia, traz para cá, mistura com o que é daqui e transforma em algo novo. Algo, quem sabe até, tipo exportação. O Brasil sempre foi muito importador de cultura, sempre foi muito suscetível
a cultura alheia, advinda da Europa, dos Estados Unidos. Por que não construir algo nosso, tipo exportação? E aí nós vamos ter na Tropicália uma profusão de elementos, há uma junção de várias formas, de vários instrumentos musicais, de vários ritmos. Há a presença do rock, do pop, da bossa nova, do samba. Que mais? Temos mambo, baião, bolero, guitarra elétrica, baixo, bateria, ao mesmo tempo o triângulo. Há uma abertura explícita aos diálogos culturais. E é exatamente essa mescla toda que vai fazer surgir essa voz tão inovadora e tão contra a cultura que é a Tropicália. São no total 12 faixas, a gente vai ver depois quais são as 12, vou mostrar para vocês, e todas elas tiveram como arranjador Rogério Duprat, um maestro. Ele foi um dos fundadores da Orquestra de Câmara de São Paulo. Então vejam vocês, há roqueiros e há um maestro. Isso com certeza tem tudo a ver com essa miscelânea sobre a qual nós estamos falando. O disco foi gravado em São Paulo, em 1968. Na mesma cidade, no mesmo ano, claro, foi tirada aquela foto emblemática que está na capa do disco. E aí vocês conseguem ver a foto nesse momento. Vamos de baixo para cima. Então vocês estão vendo ali sentado no chão, Gilberto Gil, segurando uma foto do José Carlos Capinã, poeta, músico. Ele não pôde estar presente. Depois, à nossa esquerda, é o Rogério Duprat, que está segurando um pinico, fazendo de conta que é uma xícara. Se nós formos para a esquerda do Rogério Duprat, de amarelo ali, é Gal Costa. Do lado da Gal Costa está Torquato Neto, usando uma boina. Atrás dele, segurando uma espécie de bolsa de couro, é o Tom Zé. Depois, no fundo, com a guitarra, é o Sérgio Dias. Depois, na sequência, a Rita Lee, aquela de cabelo vermelho, avermelhado. E com o baixo, lá atrás, está Arnaldo Batista. Arnaldo e Sérgio são irmãos. Arnaldo, Sérgio e Rita, como nós sabemos, formam a banda Os Mutantes. Por último, Caetano Veloso, que segura uma foto da Nara Leão. Ela também não esteve presente. Essa foto já diz muito do que é a Tropicália. Percebam que Tom Zé segura uma bolsa de couro representando a cultura nordestina. Muitos aí são nordestinos, são baianos, como nós sabemos, a música nordestina está presente ao mesmo tempo. Lá atrás, os Mutantes consistem em uma banda de rock. Então, uma grande mescla, essa mescla está também aqui na capa do disco. Por falar em rock, essa capa faz alusão a uma outra que foi lançada um ano antes, Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Que maravilha! São capas muito semelhantes, os Beatles influenciaram os tropicalistas, não temos dúvidas em relação a isso. Rita Lee, assumidamente, sempre foi uma fã dos Beatles, eu também sou. Inclusive, vai haver um show daqui a alguns dias, aqui em Florianópolis, onde eu estou, do Paul McCartney, e vai ser o segundo show do Paul que eu vou presenciar. E agora eu vou mostrar para vocês todas as canções, dá uma olhadinha. Bom, trata-se de um disco, um LP, um long play, portanto, há o lado A e o lado B. Eu gosto muito, inclusive recentemente comprei um toca-discos, sempre curti o som do disco, essa coisa física mesmo. Então vamos ver as 12 canções. Pronto, apareceu para vocês. Quase todas são compostas pelos tropicalistas mesmo.
As exceções são Coração Materno, que é do Vicente Celestino, Três Caravelas, uma versão do João de Barro, uma canção em espanhol, e Hino ao Senhor do Bonfim. A autoria é Arthur de Sales e João Antônio Vanderlei. As demais canções, como vocês podem ver, são todas compostas pelo pessoal da época, Caetano, Gil, Tom Zé, e eles mesmos também vão interpretar essas canções. Os tropicalistas, então, se recusam a fazer algo que vinha sendo feito na nossa MPB, e eles também realizam críticas em relação a instituições que simbolizam o conservadorismo. E aí vou citar 3 para vocês que são essenciais. Os militares, estamos em época, claro, de regime militar, a igreja e a família. Há críticas que recaem, então, sobre essas 3 forças. Isso já pode ser visto na primeira canção do lado A, que se chama Miserere Nobis, que significa tende piedade de nós. Há uma outra expressão em latim, logo no começo da canção, que é ora pro nobis, orai por nós. Se vocês prestarem atenção, ouvirem depois a canção, vocês vão perceber que ela começa com um órgão que faz lembrar o órgão de igreja. É um início sacro, mas ela termina com balas de canhão, termina com tiros de canhão. Bom, são muito impactantes lá no final. Então você começa com igreja e termina com algo bélico, que pode ser associado ao regime militar. Há também uma denúncia acerca da disparidade, da desigualdade social. Em diversos momentos isso é perceptível, como por exemplo uma estrofe que diz: tomara que de um dia seja para todos e sempre a mesma cerveja. Tomara que de um dia não, para todos e sempre metade do pão. Vale destacar também, lá no final da música, uma jogada muito bem feita com as palavras, que se você prestar bastante atenção, você vai ver que aparecem escritas as palavras Brasil, com Z, fuzil, canhão. Então não basta só tiro de canhão. É preciso também que esteja escrito, só que acaba sendo algo mais camuflado. Os artistas realmente eram bastante sutis, nem sempre, mas muitas vezes eram sutis porque, como nós já sabemos, a ditadura militar era implacável em relação às críticas que os artistas teciam. E os tropicalistas vão escolher exatamente 68 para fazer essa movimentação, o ano em que vai ocorrer o AI-5, será o ponto mais rígido do regime militar, com várias perseguições, várias prisões, vários desaparecimentos. Bom, não é à toa que a Tropicália vai durar basicamente o ano de 68. Já vamos falar sobre o encerramento dela. Ainda no lado A é possível encontrar Panis et Circenses, cujo foco é a família burguesa, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. As pessoas na sala de jantar, elas estão ali ensimesmadas, preocupadas com a sua vida burguesa, pacata, e não reagem. Se você está preocupado com nascer e morrer, você deixa de lado a própria vida, o durante, que é a própria vida. E o durante significa muito para aquela época. Então, olhar para a vida é olhar para tudo o que está acontecendo, questões políticas, questões
sociais. E lá no final da canção, você consegue ouvir uma sala de jantar. Pessoas conversando na sala de jantar, barulho de talheres no prato, de fundo fica tocando Danúbio Azul, uma música clássica. Gosto bastante também de Lindonéia. Lindonéia é uma canção feita com inspiração num quadro, uma obra de arte de Rubens Geschman, de 1966. Ele era muito próximo aí ao pessoal da Tropicália e acaba surgindo, então, essa letra, essa música em homenagem à obra. Ela era chamada também de A Gioconda de Subúrbio. Lindonéia, na letra da canção, é uma moça suburbana, ao que nós conseguimos compreender, trabalhadora, solitária, feia, diz aqui na letra, e ela acaba sumindo, ela acaba desaparecendo, só que, como ela era uma moça invisível, excluída, silenciada, acresce também o fato de que ela era parda. Então, temos aqui uma questão racial interessante na história. Então, ela acaba desaparecendo, não vai fazer falta para ninguém. É mais uma na multidão dentre tantas excluídas, marginalizadas, silenciadas pelo Brasil na condição dela. E como é que ela desaparece? Não fica nada explícito na história, mas soldados são citados. Mais uma alusão ao regime militar? Pode ser. Agora, importante que se diga que os tropicalistas não eram necessariamente ligados a movimentos de esquerda, contrários à ditadura. Essa coisa da direita, da esquerda, não é nenhuma novidade dos dias atuais. Isso já ocorria naquela época, então havia movimentos armados de esquerda, como o MR8. Isso você pode ver naquele livro chamado Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, que virou filme, bom livro, bom filme, concorreu até mesmo ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Não se pode dizer que os tropicalistas eram engajados, claro, não do lado da ditadura, mas também em nenhum movimento marginal esquerdista. O lado B começa com uma música mais amena, quase lírica. Eu diria que é Baby, composta pelo Caetano e lindamente cantada pela saudosa Gal Costa. Eu gosto bastante dessa canção. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina. Não há uma crítica aqui à presença de elementos populares, da cultura pop no Brasil. Simplesmente há aqui uma constatação desses elementos. Baby, então vejam a presença da língua inglesa aqui, e a canção fala também, você precisa aprender inglês. A linguagem dessa letra faz lembrar muito a linguagem da publicidade. Então você precisa, você tem que comprar, você tem que adquirir, você tem que aproveitar as nossas promoções, tudo que é da cultura pop aparece aqui e também faz parte da própria Tropicália. Como a gente viu, o disco é inspirado em um disco dos Beatles. Por falar em música, música pop também é citada aqui. O Caetano fala da Carolina, uma música do Chico Buarque, que estava super em alta naquela época. Ele fala do Roberto. Você precisa ouvir aquela canção do Roberto. Roberto Carlos arrastava multidões de jovens aí nos anos 60, 70. No lado B também está a irreverente Bate Macumba. Aqui é muito perceptível as três dimensões sobre as quais eu comentei com vocês: a palavra, o som, o visual. Bate Macumba, uma mistura de Batman com Macumba, fazendo uma alusão às religiosidades de matriz africana.
Então, algo que é essencial da cultura brasileira, ou seja, elementos afro, com algo vindo dos Estados Unidos, que também tem uma presença muito forte aqui, como o Baby já demonstrou. Então, Batman mais macumba. E se você prestar atenção na letra, você vai ver que ela forma aquilo que parece ser um pedaço da nossa bandeira nacional. Sempre que eu bato o olho em Bate Macumba, eu fico me lembrando da poesia concreta. Augusto, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, aquela tridimensionalidade, palavra, som, imagem. Os tropicalistas, o Caetano, ele sempre teve muita proximidade também com o concretismo. Ele até cita isso naquela música Sampa, tão bonita, tão famosa. Enfim, depois do lançamento do disco Tropicália, depois do início do movimento, os tropicalistas ganham um programa de TV, chamava Divino Maravilhoso, na TV Tupi. Porém, tudo isso foi bastante efêmero. Logo no final de 68, Caetano e Gil foram presos pelo regime militar e foram soltos em 69, mas eles foram soltos com a condição de que deveriam ficar em casa. Por isso, eles preferem ir embora. Então, eles vão para o exílio, ficam em Londres durante 2 anos. Eles ficam até, na verdade, 72. No exílio, o Caetano escreve aquela música London, London, que depois foi regravada pelo RPM, do Paulo Ricardo. Vale lembrar que boa parte dos tropicalistas estão por aí ainda. Caetano Veloso está em turnê com a irmã dele, Maria Bethânia, não fez parte da Tropicália, é bom que se diga, nem Maria Bethânia, nem Chico Buarque. Então ele está aí, os irmãos estão por aí viajando, cantando, Gil também, Tom Zé está mais retirado, mais afastado, mas está vivo. Então, os Mutantes, a Rita Lee já faleceu, mas Sérgio Dias e Arnaldo Batista permanecem, eles continuam trabalhando, mas de qualquer maneira a música deles vai permanecer, com certeza ainda vai ser muito comentada, muito estudada, vai influenciar artistas diversos, músicos, claro, diversos, porque foi um movimento muito importante, muito forte, com muita contribuição para a cultura brasileira. Valeu, gente! Até a próxima!